Eu comecei aqui nos cultos pela manhã uma série de mensagens sobre Pedro e Paulo. As duas figuras, os dois personagens mais importantes do Novo Testamento, e muito especialmente desse primeiro momento da igreja. E por que eu estou falando de Pedro e Paulo? Porque esse ano o tema da nossa igreja é a igreja como corpo vivo de Cristo. E igreja como corpo de Cristo, como a gente aprende lá com o apóstolo Paulo, muito especialmente, é justamente essa imagem de um corpo que está unido, mas que tem muitos membros diferentes, cada membro com a sua função específica, cada membro com a sua agilidade e habilidade específica, mas participando desse todo que é a igreja. Então nós estamos refletindo muito especialmente sobre Pedro e Paulo, porque são duas maneiras de servir a Cristo, representam duas formas de pensamento na igreja inicial, na igreja que chamamos de igreja primitiva dos primeiros momentos. Duas pessoas que tiveram divergências. A gente conhece pelo menos um episódio muito enfático, relatado pelo próprio apóstolo Paulo, de uma discussão, de um desentendimento profundo com Pedro, e da maneira como eles tiveram de lidar com isso. Diferentes na sua visão de reino. Para Pedro, o reino de Deus tinha algumas particularidades, para Paulo não. Diferentes em termos de postura com referência aos gentios, Pedro, ou aqueles que não eram judeus, Pedro muito reticente, muito reservado, e acreditando mesmo que Jesus Cristo tinha vindo só para os judeus, que a igreja de Jerusalém devia voltar-se tão só para os judeus, e com isso ele inaugura um pensamento que vai durar durante algum tempo ainda, e Paulo com um pensamento oposto. O que Pedro, de certa forma, fechava, Paulo abria. E Paulo dizia, não, o evangelho é para todo mundo. E mais do que isso, a pessoa, quando conhece o Evangelho, quando conhece Cristo, ela deve viver a fé e o Evangelho sem as referências judaicas. Ela não precisa cumprir nenhuma das ordens legalistas e ritualistas dos judeus. Não precisa guardar sábado, não precisa se circuncidar, não precisa seguir as festas judaicas, nada disso. Ela deve viver a fé cristã dentro do seu ambiente cultural, do seu ambiente de vida, sem necessariamente se tornar um judeu para ser cristão. Então nisso ele se diferenciava muito de Pedro. Então nós temos aí Pedro e Paulo, bem diferentes, dois símbolos, duas imagens, duas figuras de dois tipos de cristianismo, ou dois tipos de compreensão da fé cristã e do reino de Deus, mas pertencendo à mesma igreja, ligados à mesma unidade. Quando Pedro escreve a sua segunda epístola, ele diz, leiam o que Paulo escreveu, porque de Paulo a Paulo foi dada a sabedoria de Deus. E Paulo, quando se refere a Pedro, ele diz, olha, Pedro, junto com Tiago e João, são as colunas da igreja. Então, apesar das divergências, apesar das diferenças, havia um respeito profundo de um pelo outro e uma consciência de que, como vimos aqui no domingo passado, há muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. E há uma base de unidade, é essa base de unidade que serve para a igreja ser o lugar de comunhão. Apesar dos nossos dons, talentos, funções, visões, experiências diferentes.
Então, Pedro e Paulo são esse símbolo da possibilidade de convívio harmonioso no meio das diferenças. Eu havia dito que eu estou muito especialmente me preocupando com isso e falando sobre isso, que nós estamos vivendo uns momentos, dias, de muita polarização, e isso tem, de certa forma, afetado não só a área política, mas todas as áreas, né? A maneira como a gente engaveta as pessoas, dá rótulo às pessoas, transforma o outro num inimigo. E, de certa forma, esse ambiente tem também contaminado, muitas vezes, as igrejas. E a gente desaprendeu, e continuamos desaprendendo, a lidar com o diferente. A lidar com aquilo que não é a minha face. A lidar com aquilo que não é a minha cara. O que não é a minha cara, o que não concorda comigo, eu não considero possível de convívio. É a cultura do cancelamento que acontece primeiro no coração. E é justamente essa tendência que tem se intensificado, criado raízes contra essa tendência, é que se estabelece justamente a visão de Pedro e Paulo, apesar de divergentes e diferentes, saberem respeitar a base comum da fé que eles possuíam. Essas diferenças entre Pedro e Paulo, de certa forma, foram sendo apreendidas pelas igrejas, mas muito especialmente por uma igreja. Foi a igreja de Corinto, que é justamente onde nós temos Paulo escrevendo a essa igreja e dizendo o seguinte para eles logo no início da carta. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Pedro. Ou ainda, outro diz, eu sou de Cristo. E aí Paulo tinha dito, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, que era da igreja de Corinto, de que há divisões entre vocês. E aí ele começa a escrever sobre isso, e vai desenvolver na sua carta aos Coríntios, até o capítulo 3, 4, justamente ensinamentos sobre como manter a unidade na diversidade, e aí quando chega no capítulo 12, vai tratar disso de forma mais sistemática, e vai dizer claramente, igreja é corpo, em que apesar das diferenças, tem unidade. Então, o nosso objetivo é não nos deixarmos contaminar. Não nos deixemos contaminar por esse veneno. Por esse veneno que, porque pensamos diferente ou porque temos visões diferentes, nos torne inimigos, nos torne adversários, nos torne objeto de ódio, de perseguição até. A própria igreja cristã deu um péssimo exemplo disso. A igreja cristã tem pecados a pagar sobre isso. Porque por boa parte da Idade Média, a igreja cristã estabeleceu o que era a doutrina oficial, e qualquer pessoa ou grupo que se afastasse dessa doutrina oficial, começava a ser perseguido, e com a instalação do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição, não só a serem perseguidos, eram presos, julgados e mortos porque discordavam da igreja.
discordavam da doutrina oficial da igreja, discordavam do dogma oficial da igreja. E nisso aí, muitos grupos começaram a ser perseguidos e muitas pessoas foram julgadas e condenadas à morte inquisitorial. Muitas delas nas fogueiras, como a gente bem conhece dos relatos históricos. A igreja cristã tem uma participação muito grande nisso. No legado desse pensamento que é intolerante com o outro. E que penaliza o outro por não concordar. Então isso logo de cara tiraria completamente a moral da igreja cristã de querer seguir caminho contrário. Ou de querer advertir quem faz esse tipo de coisa. É como se disséssemos assim, cristão não tem moral para falar nisso, porque cristão já perseguiu, matou e prendeu muita gente porque não concordavam com eles. E não deixam de ter razão nesse juízo. Então eu acho que cristãos, até em função do que aconteceu na história, têm como finalidade precípua ir na direção contrária dessa tendência, desse envenenamento, dessa maneira de pensar que só semeia a intolerância. Muito mais nós batistas. Porque teve um pessoal da Reforma que apanhou da Igreja Católica. Mas teve um pessoal dentro da Reforma que apanhava do pessoal da Reforma e da Igreja Católica. Como foi o caso dos batistas, nós batistas. Que surgimos no século XVII na Inglaterra, saindo da igreja anglicana, porque não aceitávamos algumas coisas, com as quais católicos concordavam e protestantes também concordavam, e aí acabaram apanhando dos dois, perseguidos pelos dois. Então nós batistas trazemos já no nosso DNA essa responsabilidade de preservarmos as diferenças, de convivermos com os divergentes. Porque quem foi perseguido jamais deveria perseguir. Se essa regra fosse seguida, mas a gente vê justamente o contrário, e viu justamente o contrário na história. Um grupo perseguido aqui, quando a roda gira, esse grupo que estava aqui embaixo, quando sobe, começa a perseguir tanto quanto aqueles que o perseguiam quando estava aqui embaixo. Se a gente seguisse a regra de quem foi perseguido não devia perseguir, esse problema estaria resolvido. Outra regra que a gente devia seguir é o seguinte: religiões não têm moral para pedir paz no mundo se elas não conviverem em paz. Esse é um princípio do Hans King, teólogo católico, que escreveu um belíssimo livro sobre a unidade cristã. E num determinado momento ele dizia isso. As religiões, para defenderem a paz mundial, deveriam primeiro aprender a conviver entre si. Se as religiões não sabem conviver entre si, como é que vão falar em paz? Como é que vão falar em paz mundial? Se as religiões guerreiam entre si, perseguem-se mutuamente, como é que vão falar em necessidade de termos paz? E nesse texto que nós lemos, o que o apóstolo Paulo está justamente querendo passar é isso. Existe uma unidade maior do que as nossas diferenças. Só que aí ele usa um exemplo do que estava acontecendo em Corinto. A igreja de Corinto foi iniciada pelo trabalho do apóstolo Paulo, com o auxílio de Apolo, que também se tornou missionário.
e juntamente com Paulo, organizaram a igreja de Corinto. E aí, com o tempo, alguns começaram a dizer, Paulo é melhor que Apolo. E por isso se dividiam, eu sou seguidor de Paulo. E outros diziam, não, eu prefiro o que Apolo fala. E aí surge Pedro na história também. Até como consequência dessa divisão entre Paulo e Pedro, que com certeza já era entendida, vista e apreendida pela própria igreja, você tinha sim os chamados cristãos judaizantes, que diziam não, se você é cristão tem que continuar guardando o sábado, tem que circuncidar os meninos. E Paulo dizia, não façam isso. Não tem que repetir costumes judeus para quem não é judeu. Então aqueles que concordavam com esse tipo de visão diziam, eu sou de Pedro. E outros que não concordavam diziam, eu sou de Paulo. E aí a gente viu aqui, não sei se vocês notaram, que tinha aqueles que queriam sair por cima de todo mundo e diziam, não sou nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, eu sou Cristo. Aí esses aí é que talvez fossem os piores até. Esses são os piores até. Quer dizer, eu sou melhor que vocês todos, porque eu sou de Cristo. Qual Cristo? Também depende muito. Mas o que Paulo está dizendo é que não importa, não faz sentido isso. Vocês são igreja, vocês são corpo. Vocês têm a unidade entre vocês. As nossas referências diferentes servem apenas para justificarem opiniões diferentes que tenhamos, mas na base nós temos que respeitar o fato de termos sido alcançados pela mesma graça, de seguirmos a Cristo, de termos o mesmo Espírito. O batismo significa que nós temos Cristo vivendo em nós. A fé que defendemos significa que cremos no Evangelho. E temos esse Deus que é Pai de todos, que está acima de todos e que abriga a todos nos seus braços. Então, o que Paulo estava ensinando era uma fórmula muito simples. Igreja é comunhão. Essa é a definição de igreja. Quando ele diz que igreja é corpo de Cristo, a definição que ele está dando para a igreja é essa. Igreja é comunhão. O que faz com que igreja seja igreja é a comunhão que temos. E não as diferenças. As diferenças vão existir sempre. As visões diferentes, as compreensões diferentes vão existir sempre. Mas o que faz com que nós sejamos igreja é que, apesar das diferenças, nós mantemos a comunhão. O outro é meu irmão. O outro também foi alcançado pela graça. Eu sou tão dependente da graça quanto ele. Cristo morreu por mim, morreu por ele. Cristo ressuscitou por mim, ressuscitou nele. Cristo habita em mim, habita nele. O Espírito de Deus habita nele, habita em mim. É o mesmo Espírito. É isso que faz com que sejamos igreja. A igreja, como local, como comunidade, como reunião, é o lugar onde exercitamos nossa comunhão. Onde aprofundamos nossa comunhão. Então a igreja é comunhão para tudo. Qual é a principal missão da igreja? Vai dizer alguém, é evangelizar, é fazer missões. Não. Isso é uma missão desdobrada. Porque quando Cristo falou aos seus apóstolos, vão anunciar ao mundo, ele estava falando aos apóstolos em comunhão. Os apóstolos em comunhão é que anunciavam o evangelho. Então, igreja não tem como missão principal evangelizar, não, senhores.
A igreja tem como missão principal manter a sua comunhão. Porque só a igreja que é comunhão é que tem autoridade, poder para evangelizar e para falar de Cristo. Como é que uma igreja vai falar do amor de Deus se não mantém comunhão? Se não vive em comunhão? Se não exercita o amor de Deus na sua vida? Não tem como. Então aí eu me lembro de duas palavras de Cristo, que são importantíssimas para a gente compreender isso. A primeira, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, disse a eles, façam a mesma coisa, lavem os pés uns dos outros. E aí acrescentou dizendo, no capítulo 13, no verso 34, um novo mandamento eu dou a vocês. Que vocês se amem como eu amo vocês, para que conheçam que vocês são meus discípulos. É novo mandamento porque não é mais o antigo. Amem um ao outro como a si mesmos. Esse é o antigo. O novo é diferente. O novo é, vocês vão amar uns aos outros como eu amo vocês. Com esse mesmo despojamento, esse mesmo sacrifício, essa mesma intenção, essa mesma graça, essa mesma compaixão, esse mesmo espírito de perdão, esse mesmo espírito de compreensão. É como eu amo vocês, que vocês vão se amar, e aí vão saber que vocês são meus discípulos. Não vão saber que vocês são meus discípulos que fazem culto na praça, porque distribuem folhetos, porque pertencem a um grupo de comunhão, porque cantam num grupo de louvor, porque são membros de uma igreja, porque foram batizados ou porque tomam ceia. Vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem como eu amo. Então a missão principal da igreja é ser comunhão e é amar, porque ela só pode mostrar que é discípulo de Jesus quando isso acontece. Essa é a mensagem evangelística. Aí a gente tem culto na praça, distribui folheto, participa do grupo de comunhão, canta no grupo de louvor. Aí está fazendo evangelismo, vai para o projeto missionário, está fazendo evangelismo, mas como decorrência do testemunho maior que a gente pode dar. O testemunho maior é amarmos como Cristo amou. Amem-se como eu amei vocês, e saberão que são meus discípulos. Mas tem uma outra palavra, ainda mais incisiva que essa. Na oração do capítulo 17 de João, quando o que Jesus pediu ao Pai foi que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha isso. Que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É claro, é óbvio, que quando diante do mundo aparecem mais as nossas intrigas, revoltas, rancores, perseguições, quando diante do mundo aparecem mais as nossas divisões, as nossas fraturas, as nossas rupturas, os nossos fragmentos, quando é isso que aparece, o mundo tem o direito de dizer que Cristo é esse. Se nem eles experimentam entre eles o amor que Cristo veio trazer, por que é que eu vou precisar disso? Eu não preciso de um Deus, e eu não preciso de um Cristo, cujos seguidores, cujos os discípulos vivem guerreando entre si e se desqualificando. Às vezes em nome desse Cristo.
Esse Cristo eu não preciso. Esse Cristo eu desprezo. Esse Cristo eu renuncio. Esse Cristo não vai me acrescentar nada. Esse Cristo de gente que não sabe amar, perdoar, ser misericordiosa, esse Cristo não precisa, eu dispenso. Olha, eu estou vivendo muito bem sem esse Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, que eles sejam um. Não é que seja todo mundo igual. Claro que não. Meu Deus do céu, um mundo em que todo mundo é igual seria insuportável. Insuportável. Uma pessoa com quem você conversa, que só responde dizendo, é verdade? Imagina você conviver com uma pessoa que o tempo todo fica, você tem razão. É verdade. É isso aí mesmo. O tempo inteiro. Você está querendo dialogar, trocar uma ideia? Não, é você que não. Você tem razão. Eu me lembro de um seminarista num concílio, que ele, sendo ali examinado, né, os examinadores faziam perguntas a ele, e ele respondia dizendo, não sei, o senhor pode me explicar? Aí a pessoa que perguntava respondia, dizia, o senhor tem razão. Aí vinha outra pergunta, ele, não sei, o senhor pode me explicar? Aí ele explicava e dizia, o senhor tem razão. A terceira pergunta, não sei, o senhor pode me explicar? Aí ele respondia, o senhor tem razão. Aí ele parou e falou, não dá. Não tem condição. Nós estamos querendo saber o que você sabe, o que você conhece, qual é a sua opinião, qual é a sua visão. E você fica perguntando qual é a minha visão, qual é a minha opinião, qual é a minha resposta, e depois me diz, o senhor tem razão? Não, por esse lado não vai dar. Vamos mudar isso aí, não tem condição. Aí ele virou e falou, o senhor tem razão. Deve ser horrível, né? Viver num mundo que, assim, é igual casamento. Casamento ou dura, ou o casamento dura, porque os dois estão sabendo conviver com as diferenças, ou dura, porque um diz, é a minha opinião que vale, a sua não vale, e o outro se submete. E aí vão ficar doentes. Porque não tem ninguém que viva saudável num ambiente em que eu falo e você obedece. Casamento só dura quando um cala a boca e o outro fala sozinho. E carrega isso para o resto da vida, e aí é o inferno pessoal da pessoa. Ou o casamento dura quando o casal, apesar das suas diferenças, sabe conviver com elas. Conseguem um meio termo, conseguem uma adequação. E tem aquele negócio, um cede aqui, outro cede ali. Hoje eu tenho razão, amanhã é você que tem razão. Não é? Quantas vezes já aconteceu? Jussara diz assim para mim, olha, eu acho que tem que ser assim, nem pensar. Aí depois de um tempo, pensando melhor, porque a nossa tendência às vezes é sempre, não, nem pensar, logo de saída. Depois pensando mais, refletindo, aí vem aquele segundo momento em que você diz, pode ser que seja. E aí finalmente vem aquele momento em que você diz para ela, sabe aquela minha ideia, né? Mas aí no percurso do convívio, o casal tem que se entender, senão não dura. Ou dura com um só falando e o outro ouvindo a vida toda. Que é uma doença. É uma neurose. Aí precisa de terapia conjugal. Então Cristo está dizendo, olha, para que o mundo saiba que tu me enviaste, que eles sejam um. Então isso porque, minha gente, igreja é comunhão. A igreja só é as outras coisas. A igreja só é pregadora, profética, ensinadora. A igreja só é a comunidade de adoradores. A igreja só é a comunidade do testemunho. A igreja só é a comunidade da aprendizagem da palavra. A igreja é a comunidade do louvor. Essas outras coisas são decorrências.
É quando a gente sabe conviver, e quando igreja é comunhão, é que as outras coisas de fato acontecem. Então o que Paulo está ensinando é isso, olha, não digam eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ou para tentar superar todo mundo, dizer falsamente eu sou de Cristo. Como é que você é de Cristo se você está dividindo, se você pertence a uma divisão? Diz Paulo, cultivem essa unidade que Cristo dá. Nós somos igreja e igreja é comunhão.